Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema muito necessário, mas também delicado. As estratégias de prevenção ao suicídio na população negra. A gente está se baseando num material bem denso, um webinário com psicólogos, gente da saúde pública, e eles trouxeram umas reflexões, sabe, sobre racismo, saúde mental e como a gente precisa de abordagens específicas para isso. É, um material que provoca, né? Exato. Porque, assim, não dá para isolar a saúde mental. Não nesse contexto. Tem todo um peso de fatores sociais, históricos, o racismo estrutural, principalmente. Como isso impacta o bem-estar, o risco de suicídio. Enfim, a ideia aqui é a gente explorar juntos essas camadas, esses desafios que os especialistas levantaram. Bora lá tentar entender melhor essa discussão? Uhum. Olha, um ponto que me chamou muita atenção logo de cara no material é essa urgência de reconhecer o racismo como algo que, tipo, desumaniza mesmo. Um dos psicólogos, o Paulo Vitor Navascone, ele descreve bem isso, como o racismo meio que obriga a pessoa negra a existir sempre provando o próprio valor. Imagina o peso disso no dia a dia. Nossa, constante, né? Sim, e como isso vai minando a autoestima, a identidade. E ele fala também daquela dor, sabe? De não ser escutado, de ter o sofrimento visto como frescura, como mimimi. Sim, esse esvaziamento da dor do outro é muito sério. E o que eu acho fascinante aí é como o material conecta isso, o racismo estrutural, diretamente ao sofrimento psíquico. Tipo, de forma bem clara. A discussão não está culpando o indivíduo, né? Não está patologizando a pessoa negra. Mas está reconhecendo que, olha, viver numa sociedade desigual, isso adoece. Exatamente. Tem até uma frase forte que eles usam, acho que foi "a dor tem cor", Uhum, para dizer que esse sofrimento precisa ser visto também pela lente racial, para ser entendido de verdade. totalmente. Essa ideia de que o sofrimento precisa ser nomeado, racializado, para ser validado, é muito potente. E isso me lembrou muito a fala de outra psicóloga no material, a Paula Luane Braga. Ela traz a vivência dela como mulher negra e aponta as barreiras, né, a dificuldade de representatividade na própria psicologia, que muitas vezes ainda é um espaço muito branco. Sim, Ela fala dessa luta diária para validar a própria existência e como essa falta de referenciais, de espelhos, somada à agressão simbólica que é constante, como isso afeta de um jeito brutal, especialmente os jovens. Essa parte, nossa, me pegou bastante. uhum. E conectando com isso, faz todo sentido a crítica que o material faz àquelas campanhas mais genéricas de prevenção, né? Tipo, o Setembro Amarelo, Sim, o Setembro Amarelo. que, claro, tem sua importância, mas muitas vezes não conseguem abraçar as especificidades da população negra. O material bate muito na tecla da necessidade de estratégias que eles chamam de seletivas e indicadas, que considerem as interseccionalidades. Interseccionalidades. Explica um pouco melhor. É como a questão racial se cruza com outras coisas, né? Com gênero, orientação sexual, o lugar onde a pessoa vive. Tudo isso cria desafios muito específicos. Não é uma coisa só. Entendi. Faz sentido. E os dados mostram essa urgência, né? O material cita que 45% dos suicídios entre jovens são de jovens negros, quase metade. E desses, 50% são homens. Nossa, é um número muito alto. É um número alarmante. E que pede, assim, respostas direcionadas. Não dá para tratar como um bloco único. Com certeza. E diante desse cenário tão complexo, o que o material sugere como caminhos, como soluções? Eles apontam várias coisas importantes. Primeiro, essa questão de criar e fortalecer espaços seguros de escuta, de acolhimento, rodas de conversa, oficinas terapêuticas. Lugares de fala, né? Isso, onde as pessoas possam falar e ser ouvidas de verdade sem julgamento. E não é só a terapia formal, né? O material valoriza muito a cultura, Assim, a arte, a música, a dança, como espaços vitais de afirmação, de resiliência. É visto como uma ferramenta mesmo de fortalecimento. fundamental. E outro ponto-chave, formação antirracista. Para quem está ali na ponta, né? Profissionais de saúde, educação, assistência social, preparar essa galera. Essencial. Não dá para esperar que a pessoa negra eduque o profissional o tempo todo. Exato. E, claro, a luta por políticas públicas, que não garantam só o básico, a sobrevivência, mas o que eles chamam de uma vida digna de ser vivida. E ampliando um pouco essa ideia,
A gente percebe no material a importância de usar uma linguagem que realmente chegue nas pessoas, sabe? Que seja acessível. E da representatividade nos serviços também. Sim. O material sugere que a gente precisa ir além daquela ideia de só curar a doença, de só focar na patologia. O foco tem que ser em promover pertencimento, em ajudar a construir projetos de vida que façam sentido para a pessoa. Mesmo com todas as barreiras que o racismo impõe, né? Fica muito claro que a prevenção não é um caminho que se faz sozinho, na solidão. De jeito nenhum. Ela tem que ser construída no coletivo e com um compromisso ético antirracista de verdade, de todos os lados envolvidos. Não dá para terceirizar essa responsabilidade, né? Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que fica dessa nossa análise do material? Acho que a mensagem central é que, para pensar em prevenção ao suicídio para a população negra, a gente precisa, antes de tudo, reconhecer o impacto devastador do racismo. Não tem como fugir disso. Exato. É o ponto de partida. E precisa sair do genérico, né? Criar abordagens que sejam específicas, que respeitem a cultura, a história. Precisa de uma escuta qualificada, de profissionais com letramento racial e, fundamentalmente, de um compromisso de todo mundo, um compromisso coletivo com a equidade. Olhar para as estruturas que causam o adoecimento, não só para o indivíduo. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão importante para levar, eu acho, puxando esse fio todo da discussão. Se o objetivo maior da prevenção ao suicídio é promover a vida, como é que a gente pode, enquanto sociedade, garantir que essas vidas que a gente está tentando preservar sejam, de fato, vidas onde o desejo de existir possa florescer de verdade? Boa pergunta. Vidas que sejam livres daquelas amarras do racismo, da desumanização que o material expôs tão bem? Que condições concretas a gente precisa criar para que uma vida não seja só suportada, mas que seja realmente digna de ser vivida? Fica aí, né? Uma provocação para a gente pensar além do acolhimento pontual e olhar para o todo.